Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Guilherme Sequeleiro. Eu sou Guilherme, cientista social, educador, ajudo pais, mães e responsáveis a se relacionar e educar melhor filhos e adolescentes. Mas tenho certeza que esse canal também, além dos pais responsáveis, ele com certeza ele vai ajudar muito a outros profissionais que trabalham com educação, que trabalham na assistência social também. Tudo bem? E o meu papel hoje é falar de um vídeo muito legal. O negócio é o seguinte: por que hoje é tão difícil educar? Que mudanças que aconteceram nas famílias, né? Nessa instituição chamada família ao longo dos anos? É um pouco disso que a gente vai conversar. Esse vídeo, ele não tem uma função assim de resolver um problema já de cara. Esse é um vídeo mais reflexível, mas eu queria te fazer esse convite para você estar aqui comigo nesse vídeo. Uma, para você ter mais conhecimento, porque o que eu vou falar hoje não é de uma família qualquer, é a minha família, é a tua família, é entender, talvez nas conversas que a gente vai ter aqui rapidamente, você vai falar assim: nossa, isso me lembra muito a minha família, me lembra a história da minha avó, me lembra a história do meu pai, da minha mãe. E obviamente a ideia aqui é que a gente passe como se fosse um zoológico, que a gente olhe essa instituição família do lado de fora e automaticamente a gente possa fazer relações com o presente. Então, na tua forma de educar, você como mãe, na tua forma de educar como pai, na tua forma de educar como responsável, o que que isso afeta? Por que que gera tanto choque hoje, né, em pleno 2024, o ano que a gente estava gravando esse vídeo? Por que que gera tanto atritos, né? E por que que gera realmente um choque de gerações na hora que a gente está educando? Então é um vídeo muito legal para a gente entender e eu tenho certeza que vai te agregar em conhecimento, vai te agregar em reflexão e a gente vai fazendo amarras com as práticas educativas. Eu tenho certeza que você quer se relacionar, quer educar melhor teu filho, tua filha. Esse é o grande objetivo, de ajudar você aqui também no canal, ou ajudar você como professor, como professora, como educador, como educadora, te ajudar nesse sentido também, tá bom? Bom, vamos entender uma coisa. Quando a gente está falando da instituição família, essa instituição família ela nem sempre foi tão redondinha assim, né? A gente escuta muito assim: porque no passado o filho ele respeitava o pai e a mãe. Porque no passado, quando o pai falava uma coisa, a mãe falava uma coisa, a gente cumpria. Porque essa geração atual, meu Deus do céu, é a geração da internet, que só fica plugada na tecnologia, porque antigamente era melhor, antigamente a família participava da vida escolar do filho. Bom, a gente escuta muito isso, mas com todo respeito, acaba sendo até um pouco de lenda, porque nem sempre essa instituição família foi tão redondinha e tão perfeita assim. Antigamente, no passado, lá na década de 1700, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, vindo até de uma cultura ocidental, né, europeia, a gente não ligava muito para a criança. Então, ter filhos, eu acho que isso é legal de falar. Ter filhos e abandonar filhos era algo muito comum. Não pense você que antigamente, estou grávida, vou fazer um book da minha gravidez, vou chamar o meu esposo e a gente vai lá para uma agência de fotografia especializada em fotos infantis e eu vou tirar lá eu com meu barrigão e meu vestido, né, azul, preto, branco, que seja. Vamos na praia e vamos tirar foto, o irmãozinho mais novo com a plaquinha promovido irmão mais velho agora, né, porque eu tô com barrigão. Ou depois que nasceu a criança, vamos tirar fotos da criança no cestinho, porque é muito lindo, é muito fofinho e vai ficar isso registrado para a história. Não, desculpa, é muito legal, muito bonito, muito moderno, mas nem sempre foi assim. Historicamente, a criança ela era abandonada. Historicamente,
ter filhos e abandonar filhos era algo muito comum. A gente não está falando da época da tua avó e do teu avô ainda. A gente está falando de outro momento da vida. E aí, o que acontece com relação a isso? Acontece que a gente não tem essa instituição família muito organizada. Tanto é que a gente vai ter, em 1726, na Bahia, a primeira roda dos expostos. Né? O que é a roda dos expostos? Eram as parcerias do governo com as Santas Casas de Misericórdia. Então a ideia era que essa criança ela entrasse na roda dos expostos ou roda dos excluídos para ser entregue para os asilos de menores na época. A palavra asilo hoje a gente lembra idoso, né? O idoso está no asilo. Mas lá 200, 300, 400 anos atrás, a gente também falava de asilos de criança, que não é a creche. Inclusive, quando a gente fala de creche, centros de educação infantil, o asilo de criança, a roda dos expostos, é a matriz, digamos assim, das creches ou do centro de educação infantil. Né? Então, não existia centro de educação infantil, não existia creche, não existia pedagoga, psicopedagogia, não existia isso. Então, muitas mulheres, elas queriam dar os seus filhos e entregavam essas crianças nos asilos. E quando eu falo de mulheres, só a título de curiosidade, eu não estou falando de uma mulher de 35 anos, 30, 28, 29, 40. Eu estou falando de mulheres de 13, 14 anos. Porque há 200, 300 anos atrás, a gente não tinha esse termo chamado adolescente. Olha só. Então, era criança, a menina era uma criança, e quando ela tinha a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, né, ela não virava mocinha. A gente não fazia um baile de debutante de 15 anos com valsa para ela dançar com o papai dela. Não, ela menstruou a primeira vez, então automaticamente ela já poderia casar, ela já poderia ser mãe, e aí automaticamente ela já poderia engravidar, porque se ela menstruou, ela já pode engravidar. Então essas mulheres, né, que hoje seria um choque falar que uma garota de 14 anos já é uma mulher, mas na época já era considerada, essas mulheres ao longo da sua vida, quantos filhos elas teriam? E a gente não tá falando da época do teu avô e da tua avó ainda, a gente tá falando de coisas bem lá atrás. Então, 10, 12, 13, 14 filhos, numa época que não existia métodos para evitar gravidez, né? A tecnologia e a medicina não estava tão avançada ainda. Então essas mulheres, elas começavam cedo a sua vida sexual e automaticamente ela ia aí para muitos filhos e automaticamente doava-se, né, literalmente muitas crianças. Foi uma prática, os asilos de menores, não eram asilos de crianças, mas os asilos de menores, foi uma prática para evitar abandonar filho nas ruas. Porque há registros que em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, as grandes capitais na época, já existia muitas crianças morrendo, né, em becos, em vilarejos e por aí fora. Se a gente pegar filmes antigos, né, pega lá na Netflix ou qualquer outro, na Prime, enfim, pega um streaming lá que você olha os vídeos antigos, né, séries antigas, você vai ver várias crianças abandonadas no meio da rua, né? Então isso era muito comum na época. Bom, lá em 1920, aí passando para a década de 20, aí a gente já pode, dependendo da sua idade, a gente já pode falar que é da época da sua avó, né, dependendo da sua idade, acontece uma coisa importante, o primeiro Congresso Brasileiro da Primeira Infância, né? Então acontece o Congresso Brasileiro. A ideia era dar saúde para as crianças nesse primeiro Congresso Brasileiro da Infância? Na verdade não. Na verdade a criança para o mundo adulto sempre foi considerada um problema, né? Se a criança não deu problema, ela ainda vai dar. Né? A verdade é essa. E aí, na década de 20, a década de 20 ela é muito importante para o cenário da constituição de família que a gente tem. Né? Foram duas décadas importantes, a década de 20 e a década de 90. Vamos falar da década de 20. Então, na década de 20 acontece o primeiro Congresso Brasileiro, né, de Saúde à Primeira Infância. Aqui é os doutores de branco, né, os médicos, enfermeiras, enfermeiros, enfim, que na época
aqui estavam. E aí eles começam a debater como é que a gente pode ter uma vida infantil melhor. E aí eles têm uma ideia. A ideia é muito simples, deixa até chegar perto para você entender. E se a gente falasse que família é importante para a criança? E se a gente falasse que família é importante? E aí acontece justamente isso. Começa a se vender que a família é importante para a criança. Bom, com todo respeito, por mais que a gente falasse na década de 20 de família, a carga de cuidar, de educar, estava muito ligada à mulher. Quase não querendo mexer com a fé de ninguém, quase um tempero aqui da Maria, mãe de Jesus, né? Ou seja, olha, a mulher tem que cuidar dos filhos. O que é uma boa mulher? O que é uma boa mãe? É aquela que cuida dos seus filhos. Veja que até hoje isso é muito claro, né? Então, a mulher ela tem que ter 3 grandes características para ser considerada uma grande mulher perante a sociedade. A primeira característica, ela tem que ser mãe e automaticamente cuidar bem dos seus filhos. Segunda característica que a mulher tem que ter, ela tem que cuidar bem do seu lar. Uma boa mulher, não é à toa aqui, né? Profissão do lar, né? Ou seja, uma mulher, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da roupa, ela tem que cuidar da faxina, tem que fazer faxina todo sábado, né? Eu tenho certeza que você que tá me ouvindo, que é mulher, faz a tua faxina aos sábados de manhã, né? Tô brincando aqui, mas se bobear tem um pingo de verdade, né? Ou seja, a mulher, ela tem que cuidar da roupa, ela tem que cuidar da limpeza, ela tem que cuidar da cozinha, ela tem que cuidar do almoço, ou seja, a mulher ela tem que fazer isso. E a terceira grande característica da mulher, ela tem que ser uma boa esposa, né? Não é à toa que no mundo machista fala-se justamente isso, né? Essa mulher é boa, essa é boa é para casar, né? Essa mulher é boa para casar, né? Essa é a nora que toda sogra gostaria de ter, né? Quase passando o bastão, ou seja, eu cuidei do meu filho, agora é a tua vez de cuidar dele, né? Ou seja, é muito forte isso culturalmente até hoje. Se bobear, a gente está falando disso. Até hoje, a gente, se bobear, tem isso enraizado dentro da gente. Agora, o cuidar do filho, é importante a gente dizer, esse cuidar do filho, lá na década de 20, é um cuidar meio camuflado, porque na verdade a gente não queria cuidar do filho e da filha. Aqui a questão é não abandonar essa criança na rua, porque na rua já tem muita criança abandonada. Então a importância da família não é para a educação. A importância da família é para o não abandono, é limpar as ruas, deixar as ruas limpas de crianças. Então agora a educação ela se torna a responsabilidade ela é moral, ela não é jurídica, ela não é física, né, jurídica, ela é moral. É uma responsabilidade moral que essa mãe, desculpa, com todo respeito às mulheres que estão vendo o vídeo, aos homens também, mas aqui com um pingo muito machista de se falar, né, me encarnando aqui na época, é muito isso. Toma mulher que o filho é teu, agora te vira para cuidar. O governo não estava muito preocupado se a mulher da casa A, vamos pensar assim, ia educar, ia amar, ia dar carinho. Ou se a mulher da casa B ia bater, xingar, queimar essa criança. A gente não estava muito preocupado com isso. O importante era limpar a rua. E aqui, aí sim começa a época da tua avó. E se bobear, também a tua infância foi assim. Na década de 20, a família funcional. A família funcional. Porque já que eu não posso abandonar mais filhos na rua, eu tenho que ficar com esse bando de pimpolho dentro de casa. O mais velho vai cuidar do mais novo, que 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 vai cuidar do mais novo. O bebê fica mais próximo da mãe. Não é à toa que tem um mito, né? Que o caçula é o quê? É o mais mimado, né? O caçula geralmente é o mais mimado. Por quê? Porque ele tem mais atenção, ele tem mais contato com o pai, principalmente com a mãe, né? O primogênito, o filho mais velho, é o segundo pai da casa. Na ausência do pai, ele pode dar peteleco nos irmãos mais novos, né?
A primogênita é a segunda mãe da casa, ela que ajuda a cuidar dos filhos menores, dos irmãos menores, ela que cuida da casa, ela que dá apoio. Na ausência da mãe, é ela que pode dar peteleco na cabeça dos irmãos, botar de castigo. Vai vendo se a história da tua avó não é um pouco assim. Vai vendo se a história, a tua, se bobear a história, não foi assim. Ah, eu ajudei a cuidar do meu irmão mais velho, mais novo. Ah, não, eu sou a mais nova. A minha irmã mais velha cuidou de mim. O meu irmão mais velho cuidou de mim. Nossa, ele batia em mim para me educar o meu irmão mais velho, né? Ou se você é o irmão mais velho, a irmã mais velha. Nossa, eu lembro das histórias lá quando a gente se reunia no Natal, meus tios e meu pai e minha mãe, a gente se reunia com os tios mais velhos, eles contavam histórias da infância deles. Duvido, Eudó, se a tua família não tem uma história assim. Duvido, né? Ou seja, a minha tem com certeza, de muita gente tem, a tua também vai ter que estar me vendo esse vídeo agora. E aí, a gente começa uma ideia de família funcional, né? Então, essa família funcional, ela começa a ser muito praticada, né? A gente não tinha uma grande quantidade de pessoas, a gente não tinha um centro urbano tão grande quanto a gente tem hoje, e isso fez com que as famílias funcionassem dessa forma. Lá passado, na década de 90, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente. A década de 90 ela é importante por duas coisas. Primeiro, aquilo que era moralmente cuidar da criança, agora juridicamente é uma coisa agora penal, né? Um pai e uma mãe que não cuida de um filho, ele pode ser punido perante a lei. Você não pode mais abandonar uma criança na lata do lixo, abandonar uma criança no meio do lago da Pampulha, lá em Minas Gerais. Você não pode... Por quê? Porque literalmente, isso é crime. Né? Doar uma criança, entregar para um vizinho, teu filho, a tua filha, isso não existe. Para fazer uma viagem, tem que ter todo um procedimento jurídico para deixar a criança viajar, né, autorização, certidão de nascimento, etc, etc. Ou seja, a lei mudou, e isso começa nos anos 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra coisa que mudou na década de 90, que foi uma década muito importante, foi o papel do homem. Porque até então, até antes de 90, se uma mulher falasse estou grávida e o companheiro dela falasse esse filho não é meu, é da torcida do Corinthians e do Flamengo, isso mexia com a dignidade da mulher e esse homem não iria assumir o papel dele como pai biológico dessa criança que vai nascer. Né? Então é outra grande mudança que vai acontecer. Né? Até os anos 90, a gente vai ter a ideia do pátrio poder. O que é o pátrio poder? Ou seja, que o homem é a figura central da família. Com todo respeito às mulheres que estão vendo esse vídeo, mas as mulheres aqui não piam muito alto, não. O pai, o homem é o provedor, ele é o dono da caverna, vamos brincar aqui, e é ele que traz o sustento para casa e tudo gira em torno dele. A mulher na lei é submissa ao homem, o que dirá as crianças. Então é a figura do pátrio poder. Nos anos 90 isso muda para a ideia do poder familiar. Tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo grau de responsabilidade na vida dessa criança, na vida desse adolescente. Bom, outra coisa importante nos anos 90 é porque da figura do homem. Porque além disso, começa a ter o teste do DNA, como eu falei antes. Então, eu não sou o pai dessa criança, você me enganou, é da torcida do Corinthians, do Flamengo, eu não vou assumir filho dos outros. E se a mulher falar, não, você é o pai, eu tenho certeza que você é o pai, vamos fazer o teste do DNA. Com certeza, o pessoal com mais experiência de vida que está me ouvindo aqui agora vai lembrar do Ratinho lá no SBT nos anos 90, né? Com o famoso teste de DNA, lembra? Aquela loucura que era o ET, o Rodolfo, ou seja, teste de DNA daqui, teste de DNA de lá, ou seja, os anos 90 ele traz essa mudança, né? Ou seja, que o homem assuma a sua responsabilidade, pelo menos biológica, né? No sentido de que você é o pai, você vai assumir a responsabilidade sim desse filho biológico que você gerou para o mundo. Essa foi a grande mudança. Mas
o que que isso tem a ver com a geração de hoje? Bom, tem a ver que a partir dos anos 90 começa uma mudança na sociedade, uma mudança no sentido de educação. A partir dos anos 90, a criança e o adolescente é obrigado a ir para o colégio. Experimenta deixar tua filha sem ir para o colégio. Experimenta o teu filho deixar ir sem ir para o colégio. Né? Ah, não, o filho é meu, eu educo do jeito que eu quero, ele vai cortar cana lá comigo na lavoura. Né? Não, filho é meu, eu vou educar em casa. É obrigatório matricular a criança na escola, porque é um direito. E direito aqui não é falta de limite, mas é um direito, ou seja, é uma segurança, é uma proteção dessa criança estar na escola. E aí é importante a gente comentar sobre isso também. Então, a ideia de ter literalmente a criança na escola, ela é fundamental para a proteção e para o seu desenvolvimento. Então, os anos 90 ele vai mexer muito com relação a isso. E aí, novas formas de educar acontecem. Com base nisso, nos anos 90, e principalmente no boom dos anos 2000, a gente vai ter um avanço na tecnologia. Agora, as famílias não têm mais 10, 12 filhos, elas diminuíram a quantidade de filhos. Agora, as pessoas estão morando cada vez mais próximas. Ou seja, a moradia hoje, ela é vertical. O que significa? As pessoas estão morando cada vez mais em prédios, uma do lado das outras, uma em cima, a outra embaixo. Ou seja, aumentou o poder de consumo. Né? O pessoal fala, a sociedade é capitalista. Não, a sociedade hoje é consumista, é diferente. Ninguém quer mais trabalhar para ter capital. Hoje as pessoas querem trabalhar para consumir coisas. Tênis, roupas, produtos, carro, celular, coisas da internet, por aí afora. Ou seja, mudou a relação. E automaticamente, emprego, devido à tecnologia, fica cada vez mais escasso, porque a gente precisa se atualizar. Uma jornada de trabalho que era em casa hoje é muito mais fora. A mulher que tinha um papel de educar o filho em casa, tudo bem, muitas mulheres, até homens, ficam em casa cuidando dos filhos. Mas a grande maioria, tanto do pai quanto e pai e a mãe, ou responsável que seja, tem que trabalhar fora. As crianças estão cada vez mais cedo na creche, né? E tem todo um cronograma até o final do ensino médio. Então, a relação do pai, da mãe com o filho mudou. A relação tua com os teus filhos é diferente. E aí que entra o choque. Porque lá no passado, quando ainda tava aquela coisa de se organizar, o filho é meu, né? Então a visão de que o filho é uma propriedade do pai e da mãe. O filho é meu, eu educo do que eu quero. Se eu quiser bater, eu bato. Se eu quiser queimar, eu queimo. Se eu quiser doar, eu dou. Né? Não, ninguém vai encher meu, desculpa, as pupuia por causa disso. Hoje não dá mais. Então hoje, você como homem, você como mulher, você como pai, como mãe, como responsável, você trabalha fora, teu filho passa muito tempo fora de casa, ora na escola, ora fazendo cursos, né, seja no esporte, na cultura, na profissionalização, e aí a relação familiar ela vem mudando com o tempo. Coisas que talvez o teu pai, a tua mãe fez com você, coisas que o teu avô e a tua avó fez com o teu pai e com a tua mãe, hoje já não dá mais para fazer, né? Por exemplo, bater até machucar, né? Que hoje não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Então a relação ela mudou. E a relação ela muda porque hoje a gente tem celular. A gente fica grudado no celular todo momento. Então, a ideia desse vídeo é falar um pouco dessa história dessa mudança da relação da família até chegar na relação que você tem que educar o teu filho. E aí que tá, como você tá educando o seu filho e a sua filha. E detalhe, como você está se preparando para educar o seu filho e a sua filha adolescente. Essa é uma boa pergunta. Porque educar a moda antiga para essa geração não dá mais. Uma sociedade que está sem tempo, uma sociedade extremamente ligada à tecnologia, uma sociedade que a informação é jogada de tudo que é lado. Se cair um avião no Japão agora, daqui a
sei lá, 20 segundos a gente já sabe que caiu o avião no Japão. Então é tudo muito rápido, tudo muita informação, né? Muita informação. Informação é diferente de conhecimento, mas tem muita informação hoje. É muito cá, muito lá, né? É muito fast food. E aí você, como pai, como mãe, tem um jovem aí dentro da tua casa, ou alguns adolescentes, ou um adolescente, ou um adolescente, uma criança, que seja. Você tem pessoas dependentes de você que precisam se desenvolver no meio disso tudo, no meio dessa sociedade bagunçada, violenta, intolerante que a gente vive. E você, como é que você vem se preparando para educar essa criança, esse adolescente? Porque é fácil copiar os modelos do passado, né? O teu bisavô copiava o teu avô, o teu bisavô copiava o modelo do teu tataravô, o teu avô copiou o modelo do teu bisavô, os teus pais copiaram o modelo do teu avô, e você quer copiar a forma de educar, se bobear, do teu pai e da tua mãe. Só que não dá mais. Não dá mais porque essa geração é a geração do YouTube, é a geração da Netflix, é a geração do 5G, é a geração do... E assim vai ser. Cada nova geração vai ser uma nova forma de educar. Quando os teus filhos, adolescentes ou crianças, crescerem daqui a 30, 40 anos, e eles tiverem os filhos deles, ou seja, quando você tiver os teus netos, com certeza o teu filho, a tua filha já vai ter que educar de uma outra forma, porque a sociedade vai mudar, valores vão mudar, princípios sociais vão mudar, habitações irão mudar, empregos, formas de emprego irão mudar. Então, educar sem entender uma mudança da sociedade é extremamente desafiador, pegar modelos do passado. Então, fica a reflexão em torno disso. E antigamente, e aí você pode perguntar de que forma que eu educo, para a gente encerrar esse vídeo. E a gente pode falar através do diálogo, através da comunicação. Coisa que teu tataravô, o teu bisavô, o teu avô, o teu pai, e se bobear nem você teve muito em casa. Né? Por isso que antigamente a geração a geração do passado a geração do passado respeitava o pai e a mãe. Não. A geração do passado não respeitava pai e mãe. A geração do passado tinha medo do pai e da mãe. Medo. Então, é diferente. Então, tenho certeza que você não quer educar o teu filho e a tua filha através do medo, né? Você já sentiu isso e você não quer reproduzir isso agora para quem você ama, que é teu filho e tua filha. Então, é pela comunicação que a gente vai conversando. E por muito mais coisas e por muito mais reflexões didáticas que a gente pode fazer ao longo dos nossos trabalhos, seja aqui no vídeo no YouTube, ou seja lá no meu canal do Instagram, que você também pode seguir, tá bom? Bom, esse vídeo foi para falar um pouco dessa reflexão sobre a história da família, para você pegar e lembrar da tua família, lembrar das histórias lá dos tios, tias, vós e vós, e para você, como profissional, também entender, né, essa mudança de contexto para hoje. E a ideia é a gente refletir que a educação do passado não dá para ser igual à educação do futuro, e que pai e mãe não é simplesmente gerar uma vida, é também se preparar para educar bem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, aproveita, já compartilha com colegas, com pessoas da tua família, com amigos que precisam ouvir esse vídeo, já curte o canal aqui, que vai te ajudar muito aos nossos vídeos. Todo vídeo, toda segunda-feira vai ter vídeo novo, e aí você participa aqui com a gente. Um grande abraço, fique bem, e que esse vídeo te ajude a refletir a forma de você educar e a entender, quando a gente fala de família, você já entender bem de como as famílias mudaram ao longo dos anos, das décadas aqui no nosso país. Um grande abraço do Guilherme Sequeleiro.